Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho e hoje eu vou falar sobre o quinto episódio dessa primeira temporada de The Last of Us da HBO. Primeiro, antes de tudo, se você gosta de cultura pop, gosta desse tipo de conteúdo aqui, falando sobre filmes, séries, música também e vários outros assuntos da cultura pop, não esquece de se inscrever, tocar o sininho aqui, você vai ficar sabendo sempre quando os vídeos do Millennial Pop saírem. Confere aqui os outros vídeos, eu já fiz outros reviews de The Last of Us também, do terceiro, do quarto episódio, agora do quinto, e pretendo fazer até a temporada terminar, até vir um episódio ruim, eu continuo fazendo. O que, pelos 5 episódios que vieram atrás, eu acho que vai ser bem difícil vir um episódio fraco. Bom, vamos falar sobre esse episódio, né? Agora que eu já passei o recado, não esquece de compartilhar o episódio também, por favor. Mas vamos falar sobre esse episódio, mais um episódio de The Last of Us, que chegou um pouco mais cedo, chegou na sexta-feira ao invés do domingo, porque esse domingo acontece o Super Bowl, e aí The Last of Us não quis competir com a audiência do Super Bowl, que pelo menos nos Estados Unidos é muito grande. Mas se eu for sincero com vocês, comparando com os números que essa série teve no Grammy, que tava tendo a cerimônia do Grammy, a cerimônia não tinha acontecido muitos dos prêmios principais. Chegou o episódio de The Last of Us e mesmo assim a audiência continuou subindo da série. A audiência desde o primeiro episódio só aumentou episódio por episódio. Então, sinceramente, eu entendo eles terem mudado, mas eu não sei se afetaria tanto assim as pessoas que estão assistindo, porque essa série tá sendo um real fenômeno. E é muito legal que ela tá acontecendo logo agora no começo do ano pra gente aproveitar esse conteúdo de qualidade. Mas tudo bem, saiu na sexta, a gente fala na sexta. Então, o nome desse quinto episódio é Resistir e Sobreviver. E conta um pouquinho da história do Henry e do Sam, que foram brevemente apresentados no último episódio. A gente viu eles em cena por uma cena só, mas eles foram citados de nome várias vezes pela Kathleen, que é a personagem que é meio que a cara do grupo dos caçadores, dessa vez de Kansas City, né? E não Pittsburgh, que teve essa mudança aí da série também. Mas tudo bem, isso já foi abordado no último episódio. E aí, a gente começa o episódio não exatamente da onde parou o último, mas de um ponto interessante, que são 11 dias, na verdade, antes do Joe e da Ellie se encontrarem com o Henry e com o Sam. E aí, a gente vê um pouquinho dessa sobrevivência do Henry e do Sam. A gente vê como eles conseguiram, por meio do médico, né, que foi apresentado também no episódio passado, eles conseguiram o abrigo que eles ficaram por 10 dias até a comida acabar. Nesse período o médico acabou sendo morto, e aí o Henry e o Sam tiveram que sair e acabaram se deparando com o Joe e com a Ellie na cidade, e aí eles acabaram se encontrando depois. O que é interessante falar é que à primeira vista já tem uma mudança do jogo. Lembrando que assim, eu não falo do que acontece no jogo muito mais pra frente, e quem dirá do segundo jogo, mesmo eu tendo jogado os dois, eu só vou falar do que já aconteceu e dessa parte que foi abordada aqui pela série. Eu não vou expandir no que acontece do jogo pra não estragar a experiência de ninguém. Se eu falar, eu aviso que é spoiler do jogo, mas fica tranquilo, porque mesmo assim talvez eles mudem. É o que eu achava, pelo menos nesse episódio. Eu tava com um certo receio deles mudarem algumas coisas, mas acabou que minhas preocupações não deram em nada, assim como no resto da série inteira. E aí a gente acaba conhecendo, aí passa esse tempo, o Joe e a Ellie, o Henry e o Sam acabam se encontrando, e aí a gente, como eu falei, né, a gente descobre que o Sam, ele tem deficiência auditiva, e isso no jogo, nessa parte deles do jogo, eles não têm. Na verdade, no jogo, a história é bem simples. O Henry e o Sam, eles são pessoas que estão sobrevivendo mesmo, eles acabaram se separando de um grupo que eles estavam, porque o grupo não aceitava crianças, e o Sam é uma criança, né? Então eles tiveram que se separar e estavam tentando sobreviver. E aí eles acabam se deparando com o Joe e com a Ellie. E aí eles tentam sobreviver um pouquinho por um tempo. Inclusive o Henry e o Sam sendo bem... principalmente o Henry, na verdade, né? Que é o adulto. Tendo esse instinto de sobrevivência muito forte. Porque ele tá com o irmão dele, que é o Sam. E aí ele de vez em quando até deixa o Joe e a Ellie pra trás. Porque ele precisa sobreviver junto com o Sam. Porque eles têm essa dependência forte. E aqui você vê que a dependência deles é mais forte ainda, porque o Sam, ele tem a deficiência auditiva.
Então, pra você ser alguém com uma deficiência auditiva no apocalipse, não deve ser fácil, deve ser muito mais difícil do que se você estivesse escutando normalmente. E aí ele se torna muito mais dependente dos dois, então o laço deles acaba sendo muito mais forte. E é interessante o jeito que a série aborda isso também, de mostrar tipos de pessoas diferentes, a gente já viu de vários jeitos diferentes. Então é legal ver mais esse tipo aqui. E aí a gente continua acompanhando a história deles. E falei um pouquinho do jogo, falei um pouquinho agora da série também. E aí a gente vê um pouco dessa sobrevivência do Henry, do Sam, do Joe e da Ellie aqui na série, tentando escapar dos caçadores e também achar um jeito de sair de Kansas City, principalmente o Joe e a Ellie, para seguir para Wyoming, onde eles pretendem encontrar o Tommy, que aí provavelmente vai ser assunto do próximo vídeo aqui do canal. Mas a gente descobre um pouquinho, eles acabam tendo um plano de seguir pelos túneis, e eles dizem que não tem muitos infectados por lá. E essa série eu já falei disso semana passada também, mas a série de The Last of Us ela tem sido muito boa porque ela cala a boca de cada hater episódio por episódio. Cada episódio tem alguma coisa que eles silenciam os haters. E dessa vez a reclamação que foi silenciada foi que não tinham muitas pessoas e não tinham muitos infectados. Isso muda completamente com uma cena muito parecida com a do jogo. Antes desse período, a gente acaba tendo alguns encontros legais entre o quarteto, né? Enquanto eles estão tentando sobreviver. Tem uma hora que eles encontram o que parece ser uma escola, e aí eles ficam um tempo até anoitecer pra conseguir ganhar um pouquinho de mais tempo também, descansar. E aí a gente vê um pouquinho dessa relação da Ellie com o Sam, que vai ser muito importante pro desfecho desse episódio também. E aí eu vou explicar um pouquinho mais, mas você que já viu, né, você já sabe o que acontece. Mas é muito importante, porque isso tanto no jogo quanto na série foram muito bem abordados, uma amizade que eles acabam conhecendo. Inclusive tem uma cena muito legal, que é a Ellie mostrando o livrinho de piadas pro Sam, e ele dando risada, e aí o Henry fala, né, eu não ouço isso há muito tempo, a risada do Sam, né, no caso. E é um momento bem legal, bem bonito, né, desse episódio. E tem vários desses, assim, ao longo pra quem já jogou o jogo, sabia o que ia acontecer no final, pelo menos tinha uma ideia. Então, cada momento fofo, cada coisa que acontecia, já ficava com um aperto no coração, porque sabia o que ia vir depois, né? E aí eles chegam lá à noite, só que eles acabam se deparando com um sniper, e aí acaba sendo uma cena muito parecida com a do jogo. A única diferença é que é de dia e que tem mais humanos por perto, que você tem que acabar derrubando nesse caminho. Mas o Joe, ele consegue ir até a torre onde estava o sniper, derruba o sniper, e aí agora ele é o sniper, né? Só que aí, nesse momento, a gente descobre, né, que esse cara ele acabou denunciando a localização do quarteto, e aí os caçadores vêm atrás deles. E aí é a cena, primeiro que os caçadores já vêm em grande número, então a gente fica, nessa hora eu inclusive achei que o Henry ia morrer ali. E eu fiquei um pouco apreensivo, falei, como que vai ser agora o resto do episódio, então? Mas não foi o que aconteceu, porque tem uma cena ótima de vários infectados aparecendo de uma vez, assim, um atropelando o outro. É realmente uma cena feita pra quem reclamava que não tinha tanto infectado, porque o Henry, ele fala, né, que os infectados, eles ficam na parte de baixo, e aí acaba tendo meio que um deslizamento ali de terra, por causa do caminhão, e aí os infectados saem. E aí a gente vê pela primeira vez na série o Byaku, que ele já tava tendo teaser dele em trailers da série, trailer do episódio, a gente já sabia que ia ter. Então a gente só tava esperando chegar esse momento e não decepcionou. O Byaku foi exatamente como foi no jogo, de um jeito muito legal, a cena com o negócio pegando fogo. A Kathleen também, a gente vê a Ellie tentando sobreviver, o Joe matando os caras de sniper, o Henry e o Sam também correndo, todo mundo correndo. É o caos, mas é o caos muito bem feito que essa série consegue ter. No fim das contas, a Kathleen acaba sendo pega, né, por um infectado, por uma criança infectada, já que ela diz que ia matar o Sam por ele ser uma criança, porque crianças morrem, né, de acordo com o que ela diz, e ela acaba sendo mordida por uma criança infectada. E The Last of Us tem várias dessas simbologias muito legais. E aí acontece a cena do hotel, que a gente já sabia, eles escapam daquele, por causa dos infectados, eles acabam achando um jeito de escapar. E aí acaba tendo a cena do hotel, e só que um pouquinho diferente do que acontece no jogo, porque pra quem não jogou,
durante o jogo, a gente não descobre que o Sam foi infectado naquele momento, até a Ellie tocar no ombro dele, né, chamar a atenção dele quando ele tá na cama. Mas, na série, o Sam, ele fala pra Ellie que ele tá infectado, e a Ellie tem um momento muito fofo em que ela meio que começa a demonstrar um sentimento de querer ajudar as pessoas, né? De querer curar as pessoas, ajudar com a cura. E aí ela tenta ajudar ele. Obviamente ela sabe que não vai funcionar, mas é um jeito de reconfortar ele naquele momento porque ele tava com medo, né? De acordo com o que ela disse. E também tem a cena muito parecida, né? Que o Sam, ele pergunta pra Ellie se ela sente medo. E ela fala que ela tem medo de algumas coisas, mas ela principalmente fala que tem medo de acabar sozinha. O que é muito interessante. É uma frase muito interessante, né, pra The Last of Us. E aí a gente acaba tendo uma cena muito parecida com a do jogo. O Sam acaba atacando a Ellie, quando ela toca no ombro dele. O Henry acaba matando o Sam de impulso. E aí ele fica falando o que eu fiz. Ele acaba decidindo se matar. E aí, no jogo, isso seria o fim dessa parte da história. Mas a série ainda quer te derrubar uma última vez, porque eles estão lá cavando as covas dos dois, e a Ellie escreve lá, me desculpa, pro Sam. E aí é o último... É a última coisa que precisava pra esse episódio te bater de vez. Mas olha, eu gostei muito desse episódio, ele continua mostrando que ele é uma ótima adaptação, essas cenas que eles adicionaram... O fato do Sam ser o deficiente auditivo, eles terem mudado um aspecto do jogo que eu achei que funcionou muito bem. A cena do hotel é muito bem feita, acho que tudo. A cena dos infectados é muito legal, deve ter sido muito legal de gravar aquela cena. A Kathleen mesmo teve um final interessante, teve momentos interessantes quando ela fala da relação dela com o irmão. O próprio Henry, ele fala um pouquinho que ele não deve ser considerado só como um rato, né? Alguém que dedurou alguém, porque ele precisava fazer aquilo pra sobreviver e pra ajudar o irmão dele que não consegue sobreviver sozinho, né? Então é pra mostrar que The Last of Us não é só sobre o Joe e a Ellie, e é muito sobre essas pessoas, os coadjuvantes que acompanham a história deles nesse caminho. Então a gente já teve Bill e Frank, a gente já teve Tess, a gente já teve agora Henry e Sam, e vão ter mais depois, vocês vão ver que vão ter mais. E é muito legal ver diferentes tipos de pessoas, como eles se comportam, como que eles sobrevivem. E nem sempre a história deles nem sempre o fim é bonito que nem foi com o Bill e com o Frank. Dessa vez o fim é bem trágico. Mas é isso, é mais um episódio sensacional. A trilha sonora pontual, a direção pontual, as cenas muito boas. Esse episódio teve cenas pra emocionar, teve cenas de ação muito boas, mais uma vez, assim como no último episódio. Teve cenas de comédia legais também, então pode-se dizer que foi um episódio completo, assim. Mais um episódio completo de The Last of Us, e é muito difícil escolher qual é seu favorito, porque cada um tem um elemento muito legal, seja ele igual ao do jogo, seja ele como adaptação, e por enquanto são pouquíssimos os defeitos dessa série de The Last of Us. Mas é isso, esse foi o meu comentário sobre o 5º episódio, Resistir e Sobreviver, de The Last of Us. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, comenta o que você achou do episódio. Não esquece de se inscrever, seguir o podcast do Millennial Pop, os links estão aqui na descrição, outras redes sociais também. Se inscreve, dá o sininho também pra você ficar sabendo quando saírem os próximos vídeos. Semana que vem vai ter bastante coisa, porque vão ter os trailers do Super Bowl e eu vou reagir a praticamente tudo. Então fica ligado aí no canal. Muito obrigado pela audiência, te vejo na próxima e tchau, tchau.